vocês? A nossa aula de artes hoje vai falar sobre o capítulo que se refere à arte na cidade, né? Que a gente também pode chamar de arte urbana, porque é feita na zona urbana e também é conhecido por muitas pessoas como uma arte pública. Pública porque é um tipo de arte que toda a população tem acesso, todos os tipos de pessoa têm acesso. Geralmente essas artes são realizadas, são feitas em espaços públicos, né, como praça, ruas, paredes, então permitem que toda a população daquela região tenha acesso àquela forma de arte e é por isso que é chamada arte pública. E esse tipo de arte, ele tem o intuito de melhorar a imagem da cidade, daquela região, de transformar aquela área mais bela, porque obviamente quando a gente está num lugar bonito, quando a gente visita um lugar bonito, a gente se sente muito melhor do que quando a gente está num lugar destruído, né? Num lugar acabado. E existem diversos tipos de artes públicas, artes urbanas, como o grafite, as construções que prezam, né, por essa beleza, por deixar o ambiente mais bonito, como a construção de uma praça que seja bem enfeitada, que seja bem colorida, de uma igreja. Geralmente as igrejas católicas, elas se tornam até pontos turísticos, porque elas têm uma arquitetura toda pensando nesse lado também da beleza, de se transformar numa coisa convidativa, das pessoas olharem e acharem aquilo bonito, e também diversas outras construções, pontes, monumentos, esculturas, que têm essa intenção de transformar aquele espaço num lugar mais belo, num lugar mais atrativo. Então, os grafites, como eu já falei, que são aqueles feitos em áreas planas, né, geralmente em paredes, lembrando que o grafite é diferente da pichação. O grafite é uma forma artística que busca embelezar aquele lugar, que busca trazer aquilo para um meio artístico, às vezes fazer até alguma crítica. Mas quem faz o grafite são artistas de verdade, pessoas que têm o intuito de melhorar a visão daquele espaço. Já as pessoas que fazem a pichação, elas estão cometendo um crime. Pichação não é arte, até porque não deixa aquele lugar bonito. Então, a ideia de quem picha é ao contrário do grafite. O grafite quer deixar aquele lugar belo. Quem picha quer deixar aquele lugar mais feio, quer destruir a imagem daquele lugar. E a pichação é crime, enquanto o grafite é arte. É bom a gente separar esses dois tipos. E no livro de vocês, eles trazem uma forma de arte urbana, uma forma de arte pública, que é o mosaico. O mosaico, ele é um trabalho artístico feito pela junção de pequenas pecinhas, geralmente peças com formatos geométricos de quadrados, de triângulo, de retângulo, coloridos, que juntos formam uma figura, formam uma imagem ou formam um efeito visual que fica atrativo aos nossos olhos. Então pode ser feito numa parede, pode ser feito numa rua, pode ser feito numa construção, pode-se usar vários materiais, né? No caso do exemplo que foi mostrado no livro de vocês, foi feito com azulejo. Existem muitos tipos de mosaicos feitos com pedacinhos de azulejos. Tem como ser feito com pedaço de vidro, pedaço de plástico, com papel recortado, com lápis de cor. E os mosaicos, eles precisam ter essa regra de que há uma ordem de cores no mosaico, né? Para que ao final aquela imagem ao todo ela crie um efeito interessante. Então vocês vão ver, por exemplo, no livro que vai pedir para vocês completarem um mosaico, que uma parte já vai estar feita e vocês têm que fazer o resto. E é preciso respeitar a ordem das cores que está naquela primeira parte. Então, se em cima está pintado de uma cor, quando vocês forem pintar o resto, naquele mesmo lugar vocês têm que colocar aquela cor, para que no final se torne uma coisa única. Cada um dos pedacinhos
se juntem, quase como num quebra-cabeça, para formar uma imagem só com um efeito visual muito mais legal. Porque se em cada parte do mosaico a gente fizer de um jeito diferente, não respeitar essa ordem das cores, essa regra das cores, no final não vai ficar uma coisa junta, uma coisa só. Vai se formar pequenos pedacinhos coloridos que vão ficar separados. Na hora de a gente olhar aquele mosaico, a gente vai ver pecinhas separadas. E esse não é o intuito do mosaico. O intuito do mosaico, então, é trazer esse efeito de quebra-cabeça, de que pequenos pedacinhos, pequenas pecinhas unidas numa ordem, né? Porque no quebra-cabeça cada pecinha tem o seu lugar, no mosaico é a mesma coisa, então juntas essas pequenas pecinhas vão se transformar numa coisa só, numa imagem só, com um efeito visual muito mais bonito. Então, a atividade que vocês vão fazer é exatamente essa no livro. Primeiramente, vocês vão completar o mosaico, que já vai ter uma parte pronta, e vocês vão criar o resto, lembrando de respeitar essa ordem de cores que já está naquela primeira parte. Não é para fazer de qualquer jeito, trocando todas as cores, a ordem das cores. Tem que ser respeitada essa ordem das cores para que o mosaico dê certo. E quando vocês forem criar, na segunda atividade, quando vocês forem criar o próprio mosaico de vocês, que já vai ter lá o espaço, né, com os pedacinhos cortados, que é só para vocês pintarem, vocês podem aí sim criar a própria ordem de cores de vocês. Mas é importante lembrar que, se na primeira parte você colocou uma determinada ordem de cores, por exemplo, na minha primeira parte eu quis pintar em cima amarelo, no meio azul, embaixo verde. Tem que ser mantido até o final. Você tem que pensar já em quais cores você quer usar, em cada parte qual cor você vai usar nessa parte. É bem como um quebra-cabeça. Cada corzinha vai ter o seu lugar ali certo no mosaico e você não pode trocar depois, você tem que manter para que fique um efeito visual muito mais bonito. Pode ser feito com lápis de cor, quem quiser fazer com papel cortado também pode fazer. Usem a criatividade de vocês e depois me mandem foto para que eu possa ver como ficou o trabalhinho de vocês. Um beijo!